eu acho que passa pelo que a gente estava falando do ego. Então, o ego, ele faz parte, né? Ele nos traz a nossa conexão com a matéria, com, né, o que a gente está vivendo aqui, o nosso intelecto, né? Tá muito relacionado ali com o nosso ego. Só que às vezes a gente acha que é o ego só, né? A gente esquece que a gente tem uma alma, uma essência. O ego muitas vezes está preocupado com o externo, está preocupado com o que estão pensando, está tentando se adequar às expectativas alheias. E o ego também não quer reconhecer que ele tem falhas. Né? Então, óbvio, tem pessoas que vão ser mais autocríticas, tem pessoas menos, mas de forma geral a gente não quer reconhecer que a gente tem falhas, que a gente erra, a gente tem vergonha, né? Então, falta às vezes coragem mesmo, de tu falar, tá, peraí, por esse caminho aqui, acho que eu tô me enganando, né? Eu tô tentando ser uma coisa que eu não sou. Provavelmente, Rolf, nesse teu momento, tu se deu conta de, eu tô desmoronando, mas é porque eu não tava alinhado com quem eu sou de verdade. Perfeito. Mas eu tava o quê? Eu tava tentando atingir uma expectativa, seja da família, seja, né, do companheiro, da companheira, seja da sociedade. Exato. Eu tenho que ser mãe até tantos anos, eu tenho que me apresentar dessa forma, eu tenho que estar, mas o que tá dentro de você? Exato. E a gente passa a vida, de forma geral, tentando atender as expectativas externas. E aí, por quê? Exato. Aí entra a nossa lua, né? O nosso lado emocional de buscar reconhecimento, afeto. Então, óbvio, a gente vai voltar atrás, a gente olha, às vezes tem um buraco ali. Tem um buraco de uma percepção de um afeto não recebido. Tu vai tentar sanar fora. E aí, óbvio, tu vai se desconectando de ti. Porque para receber afeto, eu sou qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa, não importa o que eu sou. Importa eu receber o afeto. Eu falo muito do exemplo da liderança, né? Eu gosto muito de pessoas e gosto muito do empreendedorismo. Eu acho que o Felipe também, a gente montou o podcast por causa disso, né? Sim, das duas coisas, né? Empreendedorismo e autodesenvolvimento. Eu falo isso para minha sócia, Juliana. Um abraço, Júlia. Ela tá com 2 filhinhos em casa, agora neném. O empreendimento dela é outro. O meu negócio, eu vou falar aqui para um caso real, né? Ele só começou a dar certo quando eu enxerguei as minhas sombras. Porque enquanto eu fazia movimento pelo ego, para mostrar para os outros, ou para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, ou querer que a minha empresa estivesse bem, incrivelmente ela não saía do lugar, entendeu? Então, depois dessa queda que eu falo, dessa reconstrução, eu acho que um líder ele tem que agir não só pelo exemplo, mas pela coerência. E se tu é incoerente, tu deixa rastros e falhas que as pessoas percebem. Então, ninguém te respeita. Quando tu começa a enxergar a tua sombra, e a minha equipe me falava, dava os feedbacks, nisso tu não é bom. E eu queria mostrar, não, isso ali eu sou bom. Hoje eu falo, isso ali eu sou muito burro. Sobre Google eu não entendo nada. Sobre solda da fábrica eu não sei nada. Aí sim essas pessoas respeitam, porque elas enxergam que tu também estás aberto a ver tuas sombras e acabam fazendo as coisas muito mais naturalmente, entende? E de forma geral... Tu resolve automaticamente a tua identidade também. Eu sei quem eu sou e eu sei as minhas falhas. Então fica muito mais fácil conduzir. Eu não sei, eu queria também ouvir a tua opinião. Cara, eu acho que tu tá totalmente ligado à humildade, né? A tua equipe te respeita pela coerência e a tua humildade, não para quem que tu quer mostrar quem tu seja, entendeu? Porque o cara que ele sabe de tudo, ele não tem espaço no HD para entrar mais nada. Pra ninguém caminhar junto com ele, né? Então se o cara é humilde a primeiro momento, cara, só pelo fato de ser humilde, se colocar numa posição que sim, talvez eu possa estar errado. Talvez a minha verdade não é absoluta. Talvez o meu ponto de vista não é o teu ponto de vista. Cara, isso deixa um espaço para ser preenchido e tu aprender. Agora, a partir do momento assim, não, eu sei de tudo, acabou, cara, como é que tu vai estar aqui absorvendo conhecimento dos outros, né? Exato. E no fundo isso também é uma tentativa de ter segurança, né? Eu já sei tudo, eu não preciso aprender nada, não, eu tô segura aqui no meu conhecimento. E a incoerência também não gera confiança, né? Deu exatamente, porque fica um ruído no ar, né? Fica um ruído. Por mais que a pessoa ela não esteja conectada com a intuição dela, se a pessoa tá te falando uma coisa, mas tu tá vendo no corpo dela outra, te gera um desconforto. Tu não sabe dizer o que é, mas te gera um desconforto. Então, com certeza, chega o líder assim, os liderados ficam lá olhando e falando, alguma coisa estranha, não sei o que é, mas nesse cara não tô sentindo firmeza. Sim, bingo. E sentem, né? E a gente se sente mal com a gente, porque a gente sabe que a gente tá sendo uma fraude. A gente sabe. O que você tava falando, né? Essa questão do ego, da liderança. Eu fiquei lembrando assim, eu atendendo, né? Então, eu vou fazer uma consulta de mapa. É óbvio que eu quero que o cliente fique feliz. Que ele fique satisfeito. Que ele goste do meu trabalho. Que ele divulgue, né? Que ele recomende o meu trabalho. Só que se eu fico muito fixada nisso, não flui. Então, eu tenho uma amiga, Leila, que ela me disse há bastante tempo atrás, Paty, tu é um canal. Óbvio que tu tem a tua sensibilidade, tu tem a competência técnica, tu tá estudando pra isso,
Só que tu é um canal, não é tu que vai fazer nada. Porque a gente acha, não, eu sou eu, astróloga, vou ler e vou mudar a vida da pessoa. Não, eu sou só assim, nem a Gabi e o João falam, sou um envelope, eu só vou... Eu conduzo os astros. Eu não conduzo nada. Então, às vezes cada vez mais eu tenho conseguido me conectar com isso. Mas às vezes é óbvio que vem assim, será? O que esse paciente vai achar? É que a mente, né? A mente, ela busca isso, né? Ela vem, mas eu quero ser amada, né? Eu quero que ele goste de mim, né? E se eu não reconheço que eu tenho isso, como que eu vou lidar com isso? Sim. Então, na hora que eu vou atender, se eu não percebo que tem um impulso meu do ego, que quer reconhecimento, além do que eu quero entregar pro paciente, eu me perco no ego e eu não entrego a minha conexão com algo que a pessoa precisa receber, né? E tu falou uma coisa lá atrás que é interessante. Tu tem essa ferramenta, tá? O ego tá agindo ali. Eu vou voltar, por exemplo, do empreendedorismo. É uma ferramenta boa. Ele te leva para frente, é uma certa ansiedade, uma certa ambição boa. Se a pessoa talvez não tiver zero isso, ou muito baixa, talvez aquele negócio também nem vai andar. Então é saber como tu vai controlar esses impulsos. Eu tô fazendo exclusivamente pelo ego, tem um pouquinho, mas isso tá saudável também, entendeu? Fazer esse equilíbrio, né? Por Acho isso que é um desafio, né? É o autoconhecimento, né? Tu entender que tu tem as tuas emoções, que tu tem a tua vontade, que tu tem o teu jeito de pensar, que as coisas elas te afetam de formas diferentes. Reconhecer quais são os gatilhos, né? Por isso que as terapias a gente volta atrás. Porque tem coisas que eu tô reagindo agora que eu não tô reagindo ao presente. Tô reagindo a coisas que aconteceram em outro momento, né? E além disso tudo, cara, ultimamente eu tenho percebido, assim, o inconsciente coletivo, assim, sabe? Ou até, muitas vezes eu tomei a frustração ou a energia do outro como minha, assim. E ultimamente tá sendo muito claro pra mim que às vezes eu tô na boa e conecto com alguém, daqui a pouco eu tô pensando umas coisas nada a ver, eu falo, cara, isso não é meu. Mas para isso, tu tem que estar muito, assim, bem alinhado contigo mesmo. E é maravilhoso quando tu percebe isso, porque daqui a pouco tá tudo bem lá na tua casa e tu conecta com alguém e aquela pessoa ela tem as demandas dela, ou até o coletivo da sociedade, o inconsciente coletivo, que a gente fala também. Cara, aí tu chega em casa cobrando a tua mulher, ou chega na empresa dando cuspé em alguém, porque tu pegou aquilo de alguém. Sabe, aquilo é uma ânsia de alguém, e aí se tu tá contigo mesmo, bem, e tu começa a perceber, opa, isso não é meu. Aí tu deixa pro lado, não, vou continuar na minha aqui. Então isso pra mim tá sendo um diferencial muito grande, assim, de, não sei o que tu tem pra falar até sobre isso, é uma percepção... A parte tem uma visão boa sobre isso. É uma percepção minha, assim, que eu vejo que funciona pra mim. Eu vejo que vários momentos eu tô ali e tem alguma coisa me incomodando, mas que não é meu, sabe? Sim. Aí eu falo, cara, isso não é meu. Aí eu, eu acho que essa pessoa, esse movimento, aquela pessoa, ela tava com essa ânsia e ela passou isso pra mim e eu já tô passando pra minha mulher, tipo assim, meu, que merda, daí volta, não, calma, tá tudo certo, sabe? Então, eu queria que até tu passasse, de repente, desse uma pincelada sobre isso, assim, que é uma coisa que é bem legal, assim. A gente até tava falando antes, né, às vezes a gente não tá autoconfiante, ou a gente não tá se reconhecendo, sabendo, né, quais são as nossas habilidades, ou até reconhece, mas não age, e aí a gente fica extremamente frustrado, e aí a gente busca uma referência externa. Então, o movimento não é necessariamente consciente, né, vou buscar uma referência, mas eu começo a não considerar o que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, e achar que o certo é o outro. Isso. Ah, não, aquele fulano lá que fala tal coisa, pô, esse aí sabe, então... Quando eu vejo, eu tô ali meio que com as ideias dele colado em mim. Além de ter, né, o nosso desenvolvimento na infância, que a gente é um ser mimético, a gente imita, a gente observa os nossos pais, as pessoas, então a gente vai, né? Tem pessoas que, a gente não é todo mundo igual, mas de forma geral, todo mundo tem essa tendência a se misturar, por causa dessas coisas que eu comentei. Uhum. Então, é por isso que o autoconhecimento ajuda, né? Eu entender, quem eu sou. E aí, quando tá numa situação onde eu sinto um desconforto, eu consigo respirar e perceber, isso realmente é meu ou isso não é? Mas é muito essa insegurança, esse enfraquecimento da própria identidade, de estar autoconfiante com quem você é de fato e conhecendo quem você é de fato. Né? Porque senão qualquer referência externa vira o certo. E você, né, você não tá confiante em você. Entendi. Então, resumindo, sentido? Não é porque eu consigo perceber e daí tomo uma atitude para não absorver. E sim, é porque não está certo em mim e eu busco fora essas referências.
Digamos assim. Eu acho que o momento que o cara pega algo que não é dele pra si é porque o cara não tá bem referenciado consigo mesmo. Isso. E aí tu procurar, mas o outro é legal, vou tentar, vou pegar daqui, vou pegar dali, vou pegar dali. Daqui a pouco tá uma bagunça, o cara, cadê o cara? E o cara tá sendo todo mundo, que esses todo mundo estão totalmente também fora, né? Daí, aí tua vida tá uma bagunça, não vai pra frente em nenhum âmbito, né? Relacionamento, empresa, consigo mesmo, com Deus, com teu pai, com a tua mãe, e aí o cara fica naquela que tu falou, de que tá tanta louça suja, né? Que... Acho que a Paty falou uma coisa legal, porque quando a pessoa se desconecta da essência, da identidade dela, ela vai querer, ou ela vai esquecer primeiro da sua própria história, né? De onde eu vim, quem eu sou, né? E existem esses movimentos no Instagram. Hoje o Instagram é uma escola, um espelho pra gente ver isso, né? Tem um monte de post, terapeutas, psicólogo, coach dizendo, não se compara. Por quê? Porque eu vou ver a Patrícia hoje lá na França, eu vou dizer, a vida dela é fácil, eu também queria estar lá, minha vida tá aqui, é uma merda, tô aqui mexendo em cabo, som, gravando podcast. Eu esqueci quem eu sou, eu vou começar a olhar para fora, olhar para o outro que ele tá fazendo, querer me comparar, achar vários gurus na internet, talvez vários falsos profetas, porque eu não sei quem eu sou, então eu sempre vou buscar a validação fora, seguir alguém fora. E a gente vem falando em alguns podcasts sobre a identidade fortalecer. A gente perguntou pro Evandro, como é que tu tem tanto sucesso no empreendedorismo? Ele nunca seguiu ninguém, ele sabia quem ele era. Por que o Ayrton Senna fazia o que ele fazia? Ele não ouvia ninguém fora. Ele sabia qual era a missão, o que ele queria fazer aqui, né? E a pessoa que ela tá com a identidade, né, mais firme, fortalecida, ela erra também. Claro. Só que pra ela tá tudo bem errar e assumir que errou. E de forma geral, a gente tá tentando maquiar os nossos erros, como a gente tava falando, que eu não quero que as pessoas me pensem mal de mim, eu quero ser reconhecido, se eu errar, as pessoas não vão reconhecer. E quando a gente tá, né, estruturado, com a nossa identidade mais fortalecida, a gente tem mais segurança para lidar com as coisas, porque a gente já sabe mais ou menos o que esperar da gente. Então, eu já sei mais ou menos como eu reajo, como eu não reajo nessa situação, eu já agi assim. Então, eu já me conheço um pouco, né, para reagir. Então, isso também me dá mais segurança. E quando alguma coisa acontece que eu dou uma vacilada, eu olho e penso, podia ter feito diferente, aprendizado, vida que segue. Perfeito. Então, a gente muitas vezes fica estagnado na dificuldade, no desafio, na sofrência, achando que a culpa é externa, se vitimizando. E, na verdade, aquilo é o que te ensina na próxima vez. Tu fazer diferente. Agradecer o tombo, a crise que passou, né? Um grande virada de chave pra mim, a gente já falou isso num outro podcast, foi porque a gente não tem como aprender ou sem experienciar, sem viver, sem tentar e erra, né? A gente também continua errando, eu continuo errando, continuo fazendo coisas que eu não acho bonito e vou tentar ser diferente, que a gente falou na próxima. Mas pra mim uma grande virada foi tirar a culpa. Porque daí, já tem tudo carregando, mas a culpa, cara, não carrega a culpa. Eu falei isso num outro episódio. Carregar a culpa por experienciou, errou, cara, beleza. Show de bola. Porra, eu sou humano, entendeu? E uma coisa que antes vocês estavam falando, eu pensei, né? Se tu erra, eu sou muito mais tolerante e compreensiva com o teu erro do que se eu faço o mesmo erro. Por que isso? Por que eu não entendo melhor, né? Tudo bem, tem gente que é muito exigente com erro, mas daí é com ela e com os outros, né? Mas de forma geral, às vezes, sei lá, a gente tá aqui conversando que nem antes eu... esqueci, né? Me confundi e tal. Se o Rolf fizesse isso, eu ia falar, nossa, normal, né? Estamos aqui conversando e tal. Agora eu já fico pensando, meu Deus, eu errei. O cara se cobra muito. Por quê? Tá tudo certo, a gente é tudo ser humano, tudo com as mesmas... A gente tem todos os 12 signos, né? Todos os planetas, então a gente tem predisposições semelhantes, cada um vai expressar de forma diferente, mas a mesma possibilidade que eu tenho, né, de uma característica, sei lá, de uma inveja, tu também tem. Às vezes eu já trabalhei melhor a minha inveja, mas tu não trabalhou tanto a tua agressividade, sei lá. Então a gente tem os mesmos defeitos. E por que eu acho que eu tenho que ser... Aí vai o ego achando que eu tenho que ser perfeito. E a culpa não tira a gente do lugar. Mas a gente fica por que o ser humano tem tanto medo de falar em público, né? Vai nesse negócio do... Eu vou ter que mostrar um eu ali na frente, o meu eu, né? Não tem como escapar muito. Não quero ser julgado, né? Mas falando de encontros que a gente fala muito, é melhor feito do que perfeito. Se tu não for, encara tuas sombras, abraça elas, porque o outro vai ver, e talvez ele até vai mostrar pra ti, mas tu tá consciente que ela existe, né?
E se a pessoa quer esconder, por exemplo, eu sou egoísta e eu não quero que ninguém veja, a pessoa vai ver, só que eu também nunca vou me expor, entendeu? Se eu já sei que eu tenho aquilo ali, aquela sombra, eu já sei, eu vou trabalhar naquilo. Eu estou egoísta, eu não sou, né? Não é a minha identidade. Então, sempre tem um passo a mais para fazer, né? A pergunta aí para a Paty, né? Qual que é a tua opinião para fortalecer a própria identidade? Qual o caminho, né? Eu estou, identidade, o que eu faço? Então, eu acho que o caminho vai principalmente pelo autoconhecimento, né? Eu preciso entender quem eu sou. Se eu quero fortalecer uma identidade, que identidade é essa? Né? E aí, fazendo essa limpeza mesmo. Eu falo, né, para as minhas pacientes, a gente tem um espelho interno que reflete o que a gente enxerga. E esse espelho, ele é composto das nossas vivências, daquilo que, né, a gente foi absorvendo. Então, a gente não enxerga a realidade como ela é de fato. A gente enxerga de acordo com o nosso filtro. Como a gente é, né? O mapa mostra a nossa lente também, essa nossa predisposição. E as nossas vivências vão fazendo parte. Então, às vezes, esse nosso espelho interno que absorve e faz com que a gente reflita o que vem de fora, ele tá muito sujo. Eu falo para os pacientes, a gente tem que ir limpando esse espelho, porque ele tá muito confuso de ideias dos meus pais, daquele trauma que eu vivi que faz com que eu olhe, por exemplo, sei lá, vou olhar para todos os homens como abusadores. Poxa, não é isso. Isso foi uma vivência que deixou meu espelho sujo. Certo. Então, a gente tem que fazer esse aprofundamento, né? Esse mergulho interno, que foi o que eu vivi. Exercício. O exercício de... Eu percebo assim, né? De forma geral... Falar com um profissional é difícil, ela tem umas rebatidas violentas. De forma geral, a gente não é... Tu sabe, eu sei. Não foi assim, um dia eu acordei, acho que eu vou mergulhar dentro de mim. E agora eu vou tentar entender quem eu sou. Não, eu tava passando uma situação horrorosa. Que assim, eu queria sair de qualquer jeito. Aí eu entendi que eu ia ter que fazer alguma coisa pra sair. E aí, como é que eu ia fazer? Eu ia ter que entender o que eu tinha aqui dentro pra viver aqui, pra né, enfrentar aquela situação. Então... Eu tenho a impressão que, né, quando a gente olha no mapa, a gente tem trígonos, quadraturas, né, e aí são os aspectos que os planetas fazem entre eles. Eu sempre falo da astrologia porque pra mim faz muito sentido, né. E as quadraturas são os desafios, eu falo, são os momentos de tensão ali. E que muitas vezes são vistos como, isso é ruim. Mas não, é aquilo que te ensina. Às vezes um mapa que tem muito trígono, que são as facilidades, as coisas que fluem, a pessoa fica estagnada. Porque ela não tem um desafio para enfrentar e realmente perceber a força que ela tem. A gente só enxerga a força que a gente tem quando a gente passa por uma situação difícil. Então, eu acho que esse mergulho interno é o primeiro passo, é fundamental e muitas vezes ele é propiciado por uma situação desafiadora. Tem pessoas que buscam sozinhas, mas eu acho que isso é a minoria. E aí, é se experimentar. Então, realmente estar aberto para esse mergulho e começar a fazer aquilo que eu espero que os pacientes façam quando eles saem do consultório, tá? Pacientes que vocês estão ouvindo agora, façam o que a Patrícia fala. Os pacientes são ótimos, eu tenho muito orgulho de todos. Maravilha. E essa coisa, depois eu vou comentar assim, da gente se comparar, né? Mas pra voltar no que eu tava falando, Tem um livro aqui, Paty. Não, tu tava falando sobre o que fazer. Por que uns mudam e outros não? E aí a ação, então assim, eu sou uma pessoa egoísta, eu já percebi que os meus problemas de relacionamento muitas vezes é porque eu não quero abrir mão da minha vontade e tal. Eu não vou deixar de ser uma pessoa egoísta do dia pra noite. Na constelação eles falavam uma coisa que pra mim fazia muito sentido, que uma coisa é tu entender, outra coisa é tu sentir. Então não é do dia pra noite que aquilo que tu entendeu que funciona daquele jeito, tu vai no coração conseguir se inclinar pra um outro jeito. Mas como é que tu vai fazer? Se forçando, mesmo que aquilo não seja ainda natural. Então, eu sou uma pessoa egoísta, eu vou começar a ter atitudes mais solidárias. Então, sei lá, vem o meu amigo e fala um negócio, em vez de eu vou bater o pé, vai ter que ser do mesmo. Vamos almoçar em tal lugar? Eu vou começar a aceitar. E não vou mais contrapor os convites de almoço pra ser no lugar que eu quero. Experimentar, né? Coisas que são, às vezes, pequenas, mas é se experimentando. Doses homeopáticas, né? E aí é na ação que a gente vai construindo, a nossa personalidade vai mudando aquelas características que às vezes a gente não gosta. As pacientes vão, voltam, e às vezes fica, mas de novo eu tô olhando pra isso? De novo eu ainda não aprendi que eu preciso me posicionar, que eu preciso dar o limite. E parece que a vida dá a volta, né? Se ela te deu a lição, tu não aprendeu, vai voltar e volta maior, né? Sempre volta. Eu me lembro que eu fui num negócio de coaching lá, até posso falar o nome aqui do Paulo Vieira, que é um grande coach do Brasil. Para mim fez muito sentido, ele falou, tem pessoas que mudam no amor, tem pessoas que a grande maioria vai mudar na dor e tem pessoas que não mudam. Nunca.
Por que essas pessoas não mudam, pai? Aí eu pergunto. E aí Porque tem gente que perde família, perde dinheiro, perde patrimônio, tem gente que vai perder a mulher, tudo, né? não tem contato com os filhos, tá sozinha, tá sem os amigos e a pessoa fica firme na posição dela. Pra mim, isso, né, como eu falei, é uma das coisas mais difíceis de eu me convencer, assim, mas é a escolha. Eu queria que tivesse uma resposta que dissesse, não, mesmo que a pessoa escolha, a gente tem como mudar a escolha dela. Mas se ela escolhe, porque assim, fazer essa virada de chave e decidir agir diferente não é fácil. Tu decidir se expor e bancar quem tu é, não é fácil. Desafiador. Não é todo mundo que tá disposto a isso. Não. Eu tinha anotado aqui, né, eu botei autoconhecimento, ação, ser quem é, agir, coragem, tudo isso tem a ver com o arquétipo de leão, com o símbolo do sol, com o nosso coração, com a nossa essência. Então, a gente precisa de ter coragem, né? Coragem é uma palavra muito leonina, para assumir a nossa essência. Uhum. Para ser quem a gente é. Não é uma coisa que é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo aí fazendo. Então, tem gente que às vezes prefere... Não, eu prefiro não enfrentar, eu prefiro a zona de conforto. A zona de conforto, ela é aparentemente confortável. Eu sempre digo, é a pedra no sapato. Tu tem uma pedra no sapato, tu acomoda ela num lugar ali, que ela te incomoda, mas tu se adaptou, ela tá ali. Tu tá sentindo, mas tu não quer ter o trabalho de abrir o sapato, olhar pra pedra, ver que tem uma ferida, ter que tapar a ferida, ter que cuidar da ferida. Não, deixa a pedra ali, é mais fácil. Uma coisa que me vem muito forte, assim, agora é em relação, assim, o começo sempre é mais difícil, né? Tu deu a fórmula ali pra pessoa se fortalecer e tal, e tá melhor. Vai começar, vai ser desafiador, vai ser difícil, e constância, né? Constância, a gente ter comprometimento com a gente mesmo, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Só que eu acho que é uma coisa bacana até para quem tá ouvindo e tá, de repente, no começo do processo, que realmente é bem difícil, mas não é impossível, é quando tu começar a colher frutos da tua própria mudança, da tua própria percepção sobre si mesmo, do teu fortalecimento, da tua identidade. Cara, quando tu começa a colher frutos, isso é muito animador. E aí isso tu usa de combustível para continuar. Então, todo mundo vai conseguir sair do buraco e começar a colher fruto. Cara, a partir do momento que tu colhe o primeiro fruto, tu vai começar a adubar mais aquela árvore e ela vai te dar mais e mais e mais e mais. Então, hoje eu vejo que eu tô colhendo muito, assim, mas de coisas que eu comecei lá com 13 anos. A minha mudança tipo, isso, eu tô com 37, né, dá 24 anos aí que com 13 me veio uma vontade de buscar me conhecer, assim, não sei de onde que veio, um anjo, alguma coisa. Então, cara, a partir do momento que tu começa a colher frutos, isso é animador. É como tu abrir uma empresa, tu vai lá, pau, e... Cara, não tá dando dinheiro, e desafio, e funcionário, e aquela coisa, daqui a pouco começa a dar resultado. Tu, opa... Dá aquela, então legal, vamos continuar. Então, cara, não desistir, persistência e constância, né? Aí, a Paty falou das dores, assim, pedra no sapato, esse exemplo é bem legal. Dói tá sozinho? Dói. Dói tá casado? Tem as suas dores. Dói ser magro? Dói. Tem que acordar cedo pra academia, comer pouco, aquela coisa. Dói ser gordo? A longo prazo vai doer. Dói ser pobre? Dói. Dói ser rico? Dói. Dói não se expor? Dói. Dói se expor? Dói. Então a pessoa também tem que ter essa autorresponsabilidade de escolher pelo caminho que vai, né? Eu acho que uma vez que tu escolheu o caminho da resolução, de se encarar, dificilmente tu vai voltar atrás. Porque tu vai querendo aquele quadro mental, aquela lembrança que tu deu o passo uma vez. Foi tão mais difícil, entendeu? E tem aquela frase assim, né? Uma vez que a gente toma... Não sei como é que é a frase exatamente, mas ela quer dizer, né? Uma vez que a gente toma consciência, tu não tem como voltar atrás. Então, uma coisa é... Do Albert Einstein, né? Empurrando com a barriga, algo que eu não sei bem que é assim. Mas a partir do momento que eu olho, eu sei que é assim. Porque eu tô fazendo tal coisa... Aí não tem. Não vai dar M lá na frente, né? Isso que você falou, não dá pra desver, né? Não dá pra desver, bem isso. Uma vez visto, não dá pra desver. Isso que você falou, eu acho bem interessante, porque antes da gente começar a colher frutos, porque quando a gente começa a colher frutos, pô, isso é super motivador. Você começa a ir na academia, nossa, é um transtorno, né? Exato. Trabalhoso e tal, mas quando o corpo começa a ficar melhor, começa a se sentir melhor, pronto, isso já te motiva. Mas e antes, como é que a gente faz? Então, quando eu gosto de pensar, né, nas 7 faculdades humanas, a gente tem 2 apetites. Que seria o apetite irascível e o apetite concupiscível. No mapa, a gente vai olhar para Vênus, que é o concupiscível, e para Marte, que é o irascível. Então, são as nossas 2 inclinações, nossos desejos.
O Marte, o apetite irascível, tá falando dos desejos árduos. Enquanto a Vênus, o apetite compulsivo, tá falando dos prazeres ali mais momentâneos. Então, no momento que a gente vive hoje, a gente tem muito, né, uma cultura hedonista, baseada no princípio do prazer, no que é bom agora. Então, eu comer uma cuca gostosa, eu fazer um sexo gostoso, eu tomar uma bebida. Então, aquilo me traz um prazer imediato, que é muito mais fácil. Então, tirar um cochilo. Ver um Netflix com uma barra de chocolate. Isso, de tomar aquela barra. Então, assim, eu tô pensando no momento presente do prazer que aquilo vai me trazer. Prazer imediato. Prazer imediato. E normalmente, assim, é um pico de dopamina que depois cai, e aí eu vou continuar buscando. O apetite irascível é do prazer árduo. Então, é aquele que, assim, no momento que eu tô fazendo, não é tão prazeroso assim. Então, uma faculdade, são 5 anos. Tudo bem, tá, a aula é legal, mas assim, é árduo. Mas quando eu vou lá e conquisto o meu diploma, é um prazer muito maior do que eu comer a barra de chocolate. Quando eu me torno, né, aquilo que eu queria me tornar, quando eu vejo que é uma conquista. Marte, né, quando a gente vai falando dos símbolos, a gente vê, é tudo palavras de Marte, esse apetite irascível. Então, uma conquista é uma palavra de Marte, desse apetite irascível, porque não é uma coisa que cai no meu colo. É uma coisa que eu tenho que realmente construir, conquistar. Então, quando eu tenho esse entendimento de, tudo bem. Às vezes, no momento agora, seria mais prazeroso eu ficar em casa assistindo um Netflix. Mas a longo prazo, é melhor eu ir pro curso hoje, pra lá na frente, o tempo vai passar igual. Eu vou querer passar o meu tempo só nesses prazeres, que não é que não sejam importantes. A gente precisa do lazer, a gente precisa... Mas não só isso. Não só isso. É que a vida, na verdade, é isso, né? Eu acho que a vida real... é o cara buscar esse algo a mais, essa mudança, essa evolução. Que esses prazeres momentâneos, tu vai de busca em um atrás do outro, todo santo dia. E isso, eu acho que no final também não preenche. E aí eu acho que também é por isso que tá cheio de gente aí que tá mal, tomando remédio, em depressão, porque não fazem coisas que preenchem a própria alma mesmo. Então, para mim, isso aqui me preenche a minha alma, entende? Isso aqui me move, o meu desejo, a minha vontade mais ampla, né? Poderia, que nem o Rô falou, tá aqui, sei lá, fazendo outra coisa agora, ou a gente se dedica hoje para ter algo amanhã, como tu falou, no longo prazo, mas eu acho que a vida é isso, né? A gente ficar buscando prazeres aí momentâneos, um em cima do outro, né? Vai ficar faltando alguma coisa dentro, assim. Eu percebo bastante em muita gente, assim, que às vezes eu tô convivendo, que a pessoa tá meio perdida em função disso, assim mesmo. Faz todo sentido o que tu tá falando. E quando a gente, você tinha falado da depressão, da ansiedade. Quando a gente pensa na depressão, geralmente é uma inclinação para ficar mais no passado. Assim como a ansiedade, mas no futuro. Certo. Então, às vezes a depressão, a gente tá lá remoendo o que aconteceu, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, mas e agora? O que você vai fazer? Ou a ansiedade, mas e se isso acontecer? Mas quando acontecer, o que eu vou fazer? Mas e agora? O que você vai fazer? Então, é voltar realmente pro momento presente. Mas aí, né, tem sempre um equilíbrio, né? Eu vou estar no momento presente, mas eu vou honrar esse passado, entender que esse passado, ele faz parte, me faz ser quem eu sou hoje, e às vezes eu entendo muito quem eu sou hoje olhando para esse passado. Eu tenho que ter um certo planejamento do futuro, pensar, né, o que eu quero alcançar, mas é no presente que as coisas funcionam, né? Então, a pessoa que às vezes está em depressão ou ansiedade, ela tá deslocada da realidade, do momento presente. Ela não tá vivendo ali no momento que ela pode fazer alguma coisa, porque no futuro ela não tem como, no passado também não dá. É no presente que a gente age. Mas claro que esse exemplo dela não tem, né? Não, e o que a Paty falou hoje é legal, porque quando tu começa a agir no presente, consciente, presente, tu vai gerando um hábito, uma condução de resolver as coisas. A pessoa que resolve, porque tu falou prazer agora, dificuldade depois. Dificuldade agora, prazer depois. Um exemplo clássico é quando tu precisa resolver alguma coisa. Eu dei o exemplo da louça. Se tu começa a agir no presente e resolver, e não mais uma vez olhar para aquilo e fugir, tu vai se adaptando. Tu começa a sair do livre-arbítrio já para um comportamento de uma pessoa que resolve as coisas. Então, primeiro tu lava a louça, depois tu arruma a cama, depois tu vai pra academia, depois tu toma um banho gelado. Quando chegar de noite e tu discutir com o teu cônjuge, com o namorado, com a mulher, tu também vai querer resolver aquilo. E o contrário também é verdade, a pessoa que vai acumulando, e eu já fui os dois tipos de pessoas. Deixa a louça, deixa a cama, deixa a academia, brigou com a namorada, deixa pra amanhã. Tu vai se estagnando, parando, e daqui a pouco olhar, poxa,
eu não tô presente, eu tô deixando acumular um passado, tudo por fazer. Acumulando. E aí pode vir a angústia, a culpa e a depressão. E quando tu resolve muito, isso também te gera prazer. Tu discutiu com a tua mulher hoje, mas tu sentou para resolver com ela hoje, aquilo também gera uma satisfação. Por mais difícil que seja, tá resolvido. Né? Por mais difícil que seja a academia, quando sai, toma um banho, tu chega em casa, tá resolvido. Do que ter que ir lá no médico depois ver se tem algum problema, porque tu já tá gordo, tu já não tá malhando, não é? E eu acho que entra naquilo que a gente estava falando antes, da minha confiança de saber que eu vou conseguir lidar com o que se apresenta. Então, de forma geral, né, a gente muitas vezes não age por causa de todos esses motivos, essas noias que a gente falou. Paranoias. Mas quando a gente vai lá e toma coragem e age, a gente olha e fala, cara, pô, não foi tão ruim assim. Pô, até que eu me virei. Nossa, até que eu fui lá no podcast, consegui falar. Eu fiquei morrendo de vergonha. Então, a gente, de forma geral, a gente tem uma perspectiva, uma expectativa muito mais negativa. E quando a gente se bota à prova, a gente vê que não é o fim do mundo, que a gente consegue fazer. E aí, né, aquilo que a gente já falou, vai criando repertório. Então, eu vendo que, acontece uma situação... Pô, eu já lidei com alguma coisa parecida antes. Pode ser que não seja exatamente a mesma coisa. Mas eu já sei que não vai ser do nada que eu vou tirar coelho da cartola. No coelho da cartola. Isso. Eu já tô acostumada a lidar com as adversidades da vida. Eu não tô me escondendo delas. Isso traz a fé em si mesmo, né? Com certeza. O Fernando Talaia deu o exemplo dele, que a primeira vez que ele foi palestrar em Brusque, o Fernando Talaia está nos ouvindo aí, um abraço. E ele trabalha muito liderança, empreendedorismo. A sala, eu acho que tinha, 100 convidados. E ele chegou lá, ele ficou adrenalizado, ele viu aquilo e falou, meu Deus, parece o Maracanã, isso aqui tá gigante. Ele foi criando um repertório, que eu acho que um ano depois ele voltou, tinha 300 ou 350 pessoas na sala, já estava normal para ele. Porque tu vai criando um repertório de te impulsionar, virar a chave para frente. Nosso primeiro podcast, eu não sabia nem o que ia falar, foi uma M, né, Malon? Foi massa. Foi legal, mas comparado a hoje, tá mais tranquilo. Sim, sem dúvida. Hoje, daí talvez a próximo convite já tá mais natural, e uma palestra, e público, então tu vai dando saltos. Eu já falei isso em alguns podcasts, porque eu agia muito assim, né, só posso dar meu exemplo, que é onde eu tenho autoridade, né. Se eu me fechava para um convite, provavelmente eu ia me abafando e fechando para todos os outros. Claro que não é o filme Sim Senhor lá que tu vai dizer sim para tudo. Mas quando tu vai para um desafio que te dá aquele frio na barriga, aquele medo, é legal que tu deu aquela conquista, mesmo com aquela adrenalina. Não era um monstro quando tu finaliza o projeto. Não vai ser monstruoso, isso aqui é prazeroso. E tu sai muito mais confiante com uma nova identidade fortalecida e um novo repertório, né? E sendo você, né? Poxa, não, tá, eu tô com medo, eu tô com vergonha. Errei, falei besteira. Será que eles vão gostar? Que se dane, eu vou lá e vou falar em você e pronto. Isso aí. É isso. Então, o segredo é tocar o foda-se. Se dane, não, porque tudo é vibração, né? Sim. Então, vou pensar em signos de novo, né? A gente pode usar o exemplo de Áries e Libra. Então, Áries e Libra, a gente olha, são completamente diferentes. Eles são um eixo. Eles são a mesma coisa, vibrando em polaridades opostas. Áries está no extremo do egocentrismo, né? Do autocentramento, tá focado em si. Libra tá completamente focado no outro, esquece quem é, esquece, né, as suas preferências. O que é bom? Nenhum extremo é bom. Então, óbvio, eu vou estar focada, né, concentrada em mim, apropriada das minhas habilidades, vou procurar botar isso pra fora, mas olhando que tem um outro do outro lado, que vai estar escutando. Então, eu sou colérica. Aí eu sou super, faladeira e expansiva. Eu sou uma colérica que vim me trabalhando, como eu passei bastante tempo reclusa, acho que eu consegui dar uma ponderada nisso. Mas se eu não cuidar, daqui a pouco eu tô interrompendo o que você tá falando. Eu sou essa pessoa que tem esse impulso. Então eu venho me trabalhando pra respeitar e escutar quando você fala. Mas eu sei que se eu não cuidar, eu só falo sozinho. Somos dois. O podcast me ensinou isso. Eu interrompia demais a galera e hoje eu aprendi a escutar. E como? Através disso aqui. Tomando consciência de que essa é a inclinação, me permitindo... Porque antes quando eu comecei a perceber isso em mim, eu já não queria mais conversar. Porque não, daí eu vou lá, daí eu vou estar sempre falando, daí eu vou ser vista como, a que domina. Não quero ser essa pessoa. Tá, mas eu não então nem vou sair, então nem vou falar. Eu fiquei muito tempo, eu tive um diagnóstico, na época que eu tava nesse relacionamento abusivo, assim, de fobia social. Onde a minha ansiedade para estar em situações com outras pessoas era tão grande que eu não ia. Muitas vezes eu ia enfrentando uma ansiedade, mas muitas vezes
E isso, se eu não presto atenção, hoje ainda é presente. É um registro que ficou, né? Mas cada vez mais eu escolho enfrentar. E cada vez que eu enfrento, eu vou lá e falo, nossa, por que eu tava com aquele medo? É uma nova parte, né? Cada dia que passa é uma nova pessoa. Rolf. Era isso, Rolf. A gente queria ficar mais 1 hora contigo. Eu vou deixar o convite ao vivo no ar para tu voltar, então, fazer mais um. Com certeza. Um episódio sobre o que nós vamos falar no próximo, Paty. Que a gente não falou nem. Tu guarda isso aí dentro do envelope. Guarda o nosso repertório, gente. A gente não saiu da primeira linha. Mas, foi tudo, cara. Foi legal. Batendo aqui o olho, acho que a gente conseguiu falar de tudo. Foi. A única coisa que eu vou falar rapidinho. Não, fica colérica, fica à vontade. Não, que eu acho importante, que a gente até abordou assim, mas eu anotei aqui no cantinho que eu queria enfatizar, assim. Então, pra mim, a virada de chave chegou, eu realmente consegui mudar as coisas que eu não estava conseguindo, e estou, né, nesse processo, acho que nunca acaba. Todos estamos. Quando eu entendi que não adianta eu me preocupar com o Marlon, com o Rolf, com o Bruno, com qualquer outra pessoa que não seja eu. Óbvio que eu tenho que me preocupar, mas eu não vou conseguir fazer nada pelo outro se eu não fizer por mim primeiro. Então, a gente fala, né, o mestre só leva o discípulo por onde ele caminhou. Perfeito. Então, eu vejo que os meus pacientes, de forma geral, têm conflitos muito parecidos com os meus, que eu já vivenciei, de alguma forma superei. Então, óbvio, tem o conhecimento técnico, mas tem a minha experiência, tem a minha vivência. E se eu não tô bem apropriada do que eu tô passando, eu não vou conseguir ajudá-los. Então, não adianta eu querer ser psicóloga, ser terapeuta, ou até estar aqui fazendo podcast, se eu não faço a lição de casa por mim. Essa foi a minha primeira pergunta hoje, justamente, chegamos nisso. Eu acho que é completamente... A Paty só consegue ajudar e dar o exemplo, ser coerente, tirar os ruídos do meio do caminho onde ela trafegou. Como é que nós vamos ensinar a subir o Everest se a gente nunca pisou no Himalaia? É isso aí. Agora, se tu já subiu 3 vezes, tu pode dizer, se tu for pela rota sua, tu pode morrer. Por quê? Porque é assim, assado. Mas pode ser que tenha algo que eu ainda não experimentei, né? Podemos ir junto. Podemos ir juntos. Não quer dizer que tu não pode ensinar já. Né? Essa humildade também de saber, talvez eu percorri isso aqui, você ainda não percorreu, mas e que outras coisas outros percorreram que eu não percorri? Isso. Essa abertura, né? E aí, de novo, é o equilíbrio das energias. Então, Gêmeos e Sagitário. Gêmeos é o aprendiz, Sagitário é o mestre. Então, se eu não reconheço o mestre em mim, eu tô sempre buscando um mestre fora. Mas se eu acho que eu sou mestre, eu não tenho abertura para escutar outros mestres, para aprender com essas outras pessoas. O equilíbrio, né? O equilíbrio. E aí, o ponto que eu queria chegar, né, que quando eu penso no mapa, né, uma coisa que você falou do outro ser espelho, casa 7, casa 1, né? O casa 1 é o ascendente, a casa 7 é o descendente. É sempre um eixo de signos que são opostos complementares. Então, eu e o outro, a gente é espelho mesmo. E as nossas relações, quando você perguntou das dores dos pacientes, são, de forma geral, os relacionamentos. As nossas relações, elas são tão desafiadoras porque, na verdade, a gente fica frente a frente com as nossas maiores dificuldades. Um espelho. É muito fácil eu ser iluminada sozinha, no alto da montanha, na minha aula de yoga, mas e ali com a minha mãe? E ali com o meu irmão, com o meu marido, que me apurrinha a paciência e eu não sei lidar? O outro, ele é um caminho de aprendizado muito grande. Quando a gente consegue realmente sair da autorreferência, de achar que o outro... tudo que o outro faz diz respeito a nós e não, na verdade, diz respeito a ele. Então, quando eu enxergo o meu, eu enxergo o dele, a gente consegue se unir. Mas aí, quando o cara adquire essa maturidade, o cara acaba ficando com a pessoa do lado, né? Porque o que acontece é o cara romper. Não presta. O outro não presta. Ou se isolar também, né? Mas eu vejo assim, nos relacionamentos, que são as nossas maiores dificuldades, como tu mesmo falou, realmente é isso aí. A gente vê muito as dificuldades vindo e o cara se separando, a pessoa se separando, isso ou aquilo, né? Então, às vezes não é... Claro, tem os relacionamentos tóxicos, abusivos realmente, aquilo que não casa, mas... É mais difícil enfrentar, né? Eu vejo, minha esposa, assim, eu aprendo muito com ela. É bizarro, assim, ela me ensina muito e eu sou muito grato por isso. Difícil? Muito. Até eu falo, o emo é todo dia ali, cara. Então é desafiador, mas se tu tá aberto para aprender, cara, olha a oportunidade que tu tem, né? Exatamente. Então, para mim, fecha exatamente isso que tu falou, assim. Mas... Vou tentar encerrar, né? Mas isso dos relacionamentos tóxicos, né? O relacionamento também, né? Ele te mostra algo. O relacionamento tóxico, às vezes, ele
pelo que eu entendi que você falou, como se ele não entrasse nisso, mas assim, o relacionamento tóxico me mostra qual é a minha brecha que permitiu que isso chegasse até mim. Também. Porque não é todo mundo que entra num relacionamento tóxico. É a pessoa que tá buscando reconhecimento, que tá buscando preencher um buraco, que tá olhando pra fora de uma forma iludida. Então, eu me lembro, foi muito impactante pra mim, né? Numa aula de constelação, que eu fui lá constelar o meu relacionamento e tal, e comecei a falar mal dele, falar um monte de coisa. O professor olhou pra mim assim, quanto tempo você ficou com esse cara? Eu falei... Ninguém fica tanto tempo com uma pessoa sendo tão diferente. O que você tem parecido? E o que no teu comportamento deu brecha para que essa pessoa chegasse? Porque outra pessoa não ia deixar chegar. Sim. Então, de novo, qual é a tua responsabilidade até num relacionamento tóxico? Porque tem gente que sai do relacionamento tóxico, tem gente que fica. A gente sai e entra em outro, exatamente. Não, perfeita a tua colocação. A gente não aprende a lição, então eu tive um relacionamento ali que era o abuso muito claro. Depois foi um pouco mais leve, que foi muito difícil perceber, porque, nossa, nem se comparava com o anterior. E assim, né, as relações vão acontecendo que tu vai tomando consciência, mas se tu não toma atitude, repete pra que tu tome. Né? Perfeito. Legal. Mas eu vou ficar quieto, senão eu vou continuar. Não, Paty, obrigado pelo convite aí, uma honra. Tá convidada para o próximo, então. A data a gente não sabe, porque para fechar a agenda para todo mundo é um trabalho aí. Muito obrigado pela tua presença, muito bom aí estar conversando contigo, fluiu coisa linda, muitos ensinamentos, muita coisa que aprendi aí também, e com certeza ficando umas portas abertas, né, uma próxima. Para quem quiser seguir a Paty, pode deixar o Instagram. Isso. Telefone. Faz o merchan agora aí, Paty. Eu quero primeiro agradecer, assim, a oportunidade, primeira vez que eu participo de alguma coisa assim, vocês dois. 3 capricornianos juntos. 3 capricornianos. Meu Deus, tem muito jogo na mesa aqui. E vocês dois fizeram um mapa comigo, então para mim é um reconhecimento do meu trabalho, e por mais que a gente tá falando sobre isso, também é importante, né, eu ter os feedbacks, então agradeço muito a confiança, o convite, adorei, foi muito legal. Já topo o próximo, Fechou, só a gente marcar. É isso aí, turma. Maravilha. Então, obrigado, isso aí foi mais um... no Instagram. Fala no Instagram, Paty. O Instagram é Patyzen, com Y, vocês podem me seguir lá, estou tentando profissionalizar um pouquinho mais, realmente compartilhar conhecimentos de uma forma mais estruturada, mas não é simples, né? Essa dedicação ao Instagram. Mas aos pouquinhos a gente vai. A gente é da época dos dinossauros. Mas é isso aí, galera. Sigam a gente nas redes sociais. Siga a gente no nosso Instagram aí. Tem canal no YouTube também, né? Tem @CucaCast, canal no YouTube. Então, muito obrigado a todos. E é isso aí, né, Rolf? Valeu. Fechado, então? Grande abraço. Obrigado. Vamos tomar um chimarrão aqui. Valeu, turma. Obrigado.